Ok, fala pessoal, Keylor aqui, e vou apresentar um projeto de extensão, pode ser também um projeto de ensino, sobre matemática financeira. Então, sem mais delongas, permita apresentar aqui a tela inteira, e fazer aqui uma apresentação desse projeto. Bom, em partes, antes do início, já quero dizer que o objetivo desse projeto é proporcionar, aos alunos em atividades tanto em sala de aula quanto em casa, tanto classe como extra-classe, um momento diferenciado de aprendizagem, que vai além do ensino propriamente dito, do treinamento para responder questões. Eu quero que o aluno perceba a necessidade de aprender sobre matemática financeira para o dia a dia, não somente para passar numa prova de vestibular, de um concurso, da própria escola, mas que ele saiba utilizar isso no seu dia a dia, que ele multiplique isso, tá? Então, vamos lá. Bom, esse é um projeto de matemática financeira, um projeto meu, Keylor Laurentino de França, e é um projeto que ele é de extensão, mas também pode ser um projeto de ensino, desde que só tenha algumas pequenas alterações em cronograma. Então, não é algo que seja separado, tá? Então, qual a problemática? Por que surgiu o projeto? Hoje a gente tem crianças e adolescentes consumindo cada vez mais, e não só consumindo cada vez mais. Eles fazem isso sem controle, Eles se endividam, eles jogam essa conta para os pais, Então, eles chegam em ambientes que já são, digamos assim, mais propensos a se aproveitar desse momento de não saber matemática financeira. Por exemplo, ele chega na universidade, antes mesmo de fazer a matrícula, ou quando faz a matrícula já tem lá, um monte de gente de banco já dá ele um cartão com um limite relativamente alto para ele, que nem renda tem, e ele já começa a se endividar ali, quando não já adquire dívidas antes, ou hoje, nesses avanços que a gente tem de trabalho conciliado com estudo, de estágios, nesses programas que a gente tem, governamentais ou não, e ele começa a ganhar dinheiro, ele não sabe o que fazer com aquele dinheiro ali. E vive aquela questão do só se vive uma vez, eu vou aproveitar aqui, depois eu vejo, e não consegue ali já ter um entendimento financeiro. Muitas vezes, isso estende dele para os pais ou já vem dos pais para ele. Então, a proposta é que esse ensino ao corpo docente ele seja estendido por ele para a própria comunidade. Por isso que há as atividades em casa, as atividades extra-classe. Então, o que é necessário? Qual é a necessidade que surgiu esse projeto e qual é a principal finalidade dele? É fazer com que se desenvolva para o corpo docente e comunidade que o cerca uma consciência financeira, um preparo para lidar com o dinheiro, para saber multiplicar aquele dinheiro também, tá? Bom, e aí iniciamos o nosso projeto, A gente tem aí uma breve introdução à matemática financeira, hoje em dia é fundamental, E com perdão, e com o rápido desenvolvimento da economia, os produtos derivados desse setor financeiro são otimizados, são inovadores, mas também são caixas de surpresa, onde você se envereda e muitos ganham, muitos perdem. O mercado financeiro funciona dessa forma. A gente tem que entender que se há alguém ganhando numa ponta, precisou alguém perder em outra. O dinheiro não é infinito, a consciência financeira, esse conhecimento, ele tem que o aluno saber como discernir isso, tá? E esse projeto ele advém justamente não só nesse foco de mercado financeiro também, mas se ele desenvolve uma inteligência para lidar com finanças, uma educação financeira que vai um pouco além do próprio mercado em si, já que o mercado é apenas uma consequência do que ele pode ou não aprender, é justamente o fato de ele ter essa consciência para tudo. Isso vai além, vai numa atitude de economia de energia, vai para uma questão ambiental, vai para uma questão de sustentabilidade, vai para uma questão sociológica, tá?
Então, a justificativa também para que exista esse projeto é baseada na Estratégia Nacional de Educação Financeira, tá? Vem aí 2010, né, um decreto que instituiu isso, o Plano Nacional de Educação Financeira, né, existe que instituiu um programa de educação financeira das escolas, e mais recentemente a gente tem a reforma aí do ensino médio com as BNCCs, as Bases Nacionais Curriculares Comuns, né, que tem lá também, né, na BNCC, trata a educação financeira como um tema transversal. E lá também está escrito que é fundamental o aluno do ensino médio saber. Então, se é fundamental o aluno saber uma base de educação financeira, e agora a gente tem esse, não é nem um amparo legal, é um ordenamento legal, faz-se mais que necessário que existam projetos de ensino ou de extensão acerca do tema. Tá? Então, aonde está o papel da escola nisso? A escola, né, ela é uma aliada, né, na construção, né, tá, um errozinho, né, mas é construção de novos padrões comportamentais de crianças, os adolescentes, em pais e professores em relação a dinheiro. E a escola, ela é um agente modificador não só do estudante que está lá, mas da comunidade. Então, ela tem que fazer isso de forma a deixar amarrado até digamos, esse abarque da comunidade para com, né, essa proposta. Então, o que é que possibilita? Mas por que saber educação financeira? Né? Dentre muitas outras coisas, ela possibilita a obtenção de qualidade de vida, né, por conta do uso racional dos recursos financeiros, né, não vai viver trazendo para a realidade de muitas escolas onde tem que se ter esse projeto, não vai viver, como se diz aqui, ação do comendo. Você tem que viver ali com uma margem, tem que saber investir, tem que saber ter essa qualidade de vida por conta disso. E essa prática forma cidadãos com consciência, né, que vai fazer ali, num conjunto mais amplo e de um todo, claro, um aumento no desenvolvimento econômico, né, e social também, por que não? Então, comportamento financeiro é qualquer tipo de escolha que envolva recursos finitos. Dinheiro não é um recurso infinito, é um recurso finito. Então, a gente tem que ter esse comportamento para poder tomar decisões assertivas acerca do uso do dinheiro. Então, isso vai além, né, eu coloquei essa observação, além do cuidar bem do dinheiro. Envolve, que eu já falei, sustentabilidade, responsabilidade frente a grandes desafios, trazidos aí por todo esse processo de globalização. Então, os princípios que vão nortear, né, todo o amparo metodológico desse projeto é basicamente esses versos que aí, versos de um contra o outro, né, esses embates, é querer contra precisar, caro contra barato, poupar contra doar, controlar contra gastar, o que é necessário e o que é importante. Então, ao longo, né, dos objetivos que aqui temos, é fazer com que esses embates entre o que eu quero, o que eu preciso, o que é barato, o que é caro, se eu poupo, se eu dou, se eu controlo o seu gasto, se é necessário, se é importante. Então, os objetivos são norteados por esses princípios, são princípios norteadores, tá? Bom, objetivos gerais, desenvolver habilidades assertivas na tomada de decisão em relação às finanças e suas nuances, bem como indo mais além, né, um processo de educação financeira no contexto geral. De forma mais específica, a gente vai ter, junto aos conteúdos que serão vistos, revisados e revistos, saber identificar vantagens e desvantagens em compras à vista e a prazo, analisar aumento ou redução do percentual para comparar valores, calcular juros compostos, taxas equivalentes, construir planilhas básicas, né, em Excel, algumas noções para operar a calculadora HP, calculadora financeira, conhecer, ou pelo menos saber o que é ali o mercado financeiro, as siglas, o que acontece, os tipos de investimento que tem, o que é uma rentabilidade, por aí vai. Desenvolver noção de empreendedorismo, né, por saber que dinheiro não nasce em árvores e ter toda essa gama de conteúdos que nós vimos nos objetivos anteriores. Também é interessante saber, né, como empreender. Ter uma mente empreendedora
faz parte do processo de educação financeira. E entender como funciona o mundo dos investimentos. Tudo isso, um payback front, forward, todos os termos um pouco mais técnicos, mesmo que ele não opere ali, ele tem que conhecer. Tá? Esse é o nosso objetivo específico desse projeto. Então, no todo, a gente pode resumir isso em desenvolver um senso de disciplina com foco no futuro, para que o estudante hoje, com essa mentalidade, seja um adulto com qualidade de vida posteriormente. Tá? Mas como vai ser feito isso enquanto projeto? Né? Como dar-se-á a metodologia? Né? Esse trabalho ele vai ser desenvolvido de forma a estimular criatividade e curiosidade. Como a gente terá momentos, né, e eu vou explicar como funciona, classe, casa, a família ela vai terminar envolvida. Então, o aluno ali ele é um multiplicador na sua família. E essa é a intenção, né, justamente da parte que eu falei da escola como agente modificador da comunidade e seu entorno. Então, como funcionará? Né? Para implementar o projeto, ele vai ter encontros semanais, né, com 1 hora de duração, após ou antes os términos das aulas regulares. Ao longo de 20 encontros, né, 20 encontros, o aluno ele vai adquirir ali um conhecimento e no final vai ser proposto um teste para medir se esses conhecimentos foram, de fato, adquiridos, bem como avaliar, né, o projeto. Né? Com base nessa avaliação, dá-se para medir também se o projeto foi um projeto que valeu a pena. Tá? Como funcionará? Né? Cada momento, cada 2 momentos, compreenderá uma unidade. E aí, esses 2 momentos terá um em classe, com conteúdos abordados, palestras, práticas, e um conteúdo em casa. Com base no que ele viu, ele vai ter que fazer alguma atividade no seu entorno ali, né, em casa, que envolva aquele conteúdo. Por exemplo, na unidade 1, ele vai aprender o valor do dinheiro através do tempo, taxa de juros, formação de taxa de juros, que é um fluxo de caixa, algumas simbologias e convenções, unidades de medida, né, capitalização, descapitalização, porcentagem. Aí, dentro da matemática formal, ele revisa razão, proporção. Isso ele verá nessa sala, nesse momento de sala. Em casa, ele vai escolher um item comum de compra constante ali na feira da residência, vai analisar o preço e a evolução daquele preço ao longo da semana, caso haja, certo? O que se aumentou, se diminuiu, né? E aí ele vai calcular aumento percentual, diminuição percentual, e tentar, né, como essa atividade desta classe, justificar no próximo encontro por que houve esse aumento. Né? Sei lá, aumentou o arroz, teve uma baixa na safra, então vai ter que pesquisar isso aí. Né? Claro, com auxílio também do professor de forma constante, tanto online quanto offline. Já na segunda unidade, perceba que as unidades vão afunilando conteúdos. Aí ele já pega a parte de juros mais específicos, juros bancários, comerciais, exatos, séries, antecipadas, pós-antecipadas, cálculo de montantes, juros compostos, equivalência de capitais. E como atividade em casa, e sempre funciona dessa forma, ele leva uma atividade para casa e apresenta essa atividade no outro momento, para poder iniciar, né, a próxima unidade. Por isso são 2 momentos. Tá? O momento que ele vê o conteúdo, vai com a atividade para casa, volta e apresenta esse trabalho. Debate-se isso também. Tá? Como atividade desta classe para essa segunda unidade, ele elabora uma argumentação. Né? Por que o juros simples é melhor do que os juros compostos? E aí ele vai rebater isso aí e ele vai confrontar juros simples e juros compostos. Na sua terceira unidade, já embarca um pouquinho nas taxas equivalentes, nominais, aparentes, pré-fixada, pós-fixada, taxa bruta. E aí eu quero que ele compare taxas. Ele ainda não vai ter uma noção ali na sua atividade de casa, uma taxa Selic, coisa assim, mas assim, já vai ser implementado ali. Então o aluno ali ele vai comparar taxas, né, para ele ter noção das diferenças. Uma taxa do cartão de crédito de juro composto, uma taxa da taxa Selic, tá? Na sua unidade 4, operações com desconto, desconto simples, composto, racional, irracional,
operações de desconto no mercado bancário. E aí ele faz uma análise financeira em casa, visualizando situações de vantagem ou não de um parcelamento de fatura com base nos juros propostos de uma fatura que ele vai ter ali a sua própria residência, caso tenha. Tá? Na sua quinta unidade, já funilou mais um pouquinho, série de pagamento, aplicações nessas séries, plano de amortização, tem noção da tabela SAC, tabela Price, né, amortização francesa. Então, para isso, ele vai só pesquisar, nessa mais simples, porque as tabelas, que tabelas são utilizadas, né, para os financiamentos de residência, que tabelas são utilizadas para financiamento de veículo, trazer e debatermos aí um pouco do porquê. Na sexta unidade, noção de economia familiar, e aí entra um pouquinho, como a gente viu aí da BNCC, a matemática financeira como a educação financeira, né, como tema transversal, vai ter noções, né, de Microsoft Excel, operar todas essas contas que ele aprendeu em planilhas. E aí ele vai criar um modelo de planilha de economia com base na sua própria residência. Tentar otimizar isso com a planilha. Na sua sétima unidade, mais um conhecimento aí do mercado financeiro, todas as siglas, tipos de operações, mais uma vez, e fazer as mesmas equações que ele fez, mesmas contas que ele fez, com algumas noções aí, utilizando a calculadora HP. E aí, utilizando essa calculadora HP, pode baixar no aplicativo, ver na internet, ele vai comparar a taxa Selic atual com a melhor forma de investimento. E tentar, no debate, entender por que há ou não discrepância, que motivos levam a isso. Já próximo aí no final, na sua oitava unidade, em cada 2 momentos, vai ter princípios de avaliação do investimento, vai começar a avaliar o que investir, critérios, né, taxa de retorno contábil, payback simples, descontado, valor presente, taxa interna de retorno, e vai diferenciar qual a melhor taxa de retorno e qual o melhor dividend yield com base nos modelos apresentados. Ele vai trazer para ele o modelo e ele vai ter que fazer uma avaliação ali, né, na sua residência, juntamente com a sua família, diz, o professor passou isso aqui, qual os melhores disso? Na sua nona unidade, noção de empreendedorismo. E aí, mais uma vez, passa a transversalidade. Ele vai criar um pequeno modelo de negócio para desenvolvimento de renda extra, junto com as habilidades da casa, da sua família. Tá? E na sua 10ª unidade, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha, né? E essa avaliação vai medir se ele desenvolveu a aprendizagem, conhecimento dos temas, bem como, né, avaliar também o projeto, se valeu a pena para ele. Tá? Bom, nesse caso, né, um diferencial desse projeto, como foi dito, é mostrar que a educação financeira ela vai ensinar a responsabilidade social e ética. Tá? Vai mostrar também que ela não é para ser confundida com macetes de administrar dinheiro, não. É educação financeira mesmo. Tá? Com o objetivo de criar, né, no estudante uma mentalidade em relação ao dinheiro, uma mentalidade saudável, para que ele saiba como ganhar dinheiro, como gastar, como doar tempo, talento e dinheiro, como poupar, tudo isso em um único ponto. E aí temos o nosso cronograma, né, com interesse de iniciarmos em fevereiro, na modelo, e se estendendo a junho. Então, seria um projeto semestral, tá? Mais ou menos aí um esboço das unidades, tá bom? As referências, né, caso ao longo do projeto sinta-se a necessidade de outras, acrescenta-se livros, artigos, vídeos, né? Mas essas são as referências que foram tomadas para a elaboração desse projeto. No mais, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês todos fiquem com Deus. E tchau, tchau.